Olá, bem-vinda a esse espaço de acolhimento e expansão da consciência. Eu sou Rogéria Novo e hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o teu relacionamento. Me diz uma coisa, se relacionamentos fosse um parque de diversão, a tua relação seria qual brinquedo? Vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou te ajudar a entender os padrões, as dinâmicas invisíveis, os tipos de apego que estão envolvidos nessa estrutura que é o parque, a partir dos teus relacionamentos. E nós podemos organizar aqui em duas categorias. Eu peguei 8 brinquedos e organizei eles em dois grupos. O grupo dos brinquedos que são mais radicais, e estou representando aqui pela pirâmide, hora super calmo, hora super agitado, né? A gente tem um movimento na emoção aqui. Então, temos 4 brinquedos que vão representar esse a pirâmide, e nós temos outros 4 brinquedos que vão representar algo, né? Aqui eu tenho um círculo, né? Algo aqui que vai se movimentando. Então, tu deve ter pensado num brinquedo aí, mas agora te fixa aqui. Teu relacionamento se parece mais com qual desses dois objetos? E eu já estou te dizendo para te escolher agora, para começar a confrontar algumas questões internas. Será que tu tem consciência do tipo de relação que tu tens? Da estrutura dessa relação, do padrão que tu estás forçando, reforçando no teu cotidiano? E te forçando a viver dentro dele, muitas vezes? Olhar para essa questão que eu trago hoje vai nos ajudar a entender por que que algumas coisas acontecem, por que que algumas coisas se repetem, ou por que que alguns relacionamentos se estruturam de uma determinada forma e outros relacionamentos de outra forma. Vamos pensar nessa questão do parque. Logo, logo eu já vou começar a falar dos brinquedos. Quando eu decido ir num parque, eu preciso investir, eu preciso ter dinheiro ou eu preciso de tempo, mas eu preciso de um investimento, né, para ir no parque. Eu vou então, tomo essa decisão, invisto e eu tenho a experiência do parque. Depois dessa experiência, durante essa experiência, eu vou tendo recompensas. Eu vou tendo alegrias, eu vou tendo também algumas coisas que não vão tão bem, né? Eu posso ficar enjoada num brinquedo, eu posso não ganhar, né? Se é alguma coisa de ganhar, eu posso não ganhar. Então, eu vou tendo as recompensa como retorno, tanto positivo quanto negativo, né? Eu vou lá, invisto e eu recebo algo em troca. É a minha recompensa. E, né, terminado a minha experiência, o meu divertimento, eu entro numa necessidade de descansar. Eu posso ficar exausta, eu posso ficar cansada, eu posso ficar exausta. Exatamente isso acontece nos nossos relacionamentos. Eu invisto no relacionamento e começo a viver aquela experiência. Eu acredito que vai dar certo, eu tô gostando dessa conexão e acredito que vai dar certo. E aí começam a vir as recompensas, algumas positivas, outras nem tanto. E desse processo, né, vem ali a necessidade do descanso. Algumas pessoas ficam exaustas nessa relação. E o descanso, a gente poderia dizer aqui que é pronto, que delícia de passeio, que delícia de relacionamento. Olha como tô leve, tô bem, tô relaxada. Ou eu posso ficar extremamente cansada, exausta, exaurida da relação. Quando eu penso no parque, né, como um relacionamento, o parque ele tem uma estrutura, né, uma estrutura montada, que são ali
aquilo que vai sendo oferecido, né? E aquilo que vai sendo também construído, né? Um brinquedo vem para cá, alguns brinquedos estão mais para lá. Então, tem uma estrutura. Essa estrutura, ela, se a gente for relacionar com os problemas, né? Eu tenho um brinquedo. Esse brinquedo tem um funcionamento. Vamos pensar que é o sintoma, é aquilo que eu vejo, está visível. Aquele brinquedo, ele está dentro de uma estrutura maior e ele tem a própria estrutura dele. E esse brinquedo, com essa própria estrutura, ele precisa ali de comandos para funcionar. Uns apertam um botão, o outro é com direção, o outro é a pessoa caminha, mas tem que apagar as luzes. Então, tem comandos, né, ali que precisam estar ali no brinquedo. A gente pode relacionar isso com as nossas dinâmicas. A forma como isso acontece, um faz isso, o outro faz aquilo, é preciso fazer aquilo. Então a gente vai se movimentando na relação, dando esses comandos e o brinquedo vai funcionando, a relação vai funcionando. E é necessário também um tipo de, como é que eu vou dizer, de carga, de energia. Alguns brinquedos vão funcionar pela eletricidade, outros mais essa questão do manual. Um tiro ao alvo, por exemplo, é a pessoa ali, precisa ter a ferramenta, né? A arma para tirar. Então, cada brinquedo vai ter uma forma também de alimentação, digamos que um combustível, aquilo que faz a engrenagem funcionar. Nos nossos relacionamentos, é o nosso tipo de apego. É a forma como nós nos vinculamos. E é importante aqui recorte, né? Vocês sabem que eu adoro fazer recortes. O recorte de hoje aqui é. Quando eu falo de apego, eu não estou me referindo à possessividade, que está dentro de um tipo de apego. Quando eu falo de apego, eu estou falando de vínculo, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, porque nós nos apegamos às pessoas de uma forma segura ou de uma forma insegura. Quando eu tenho uma relação estável, quando tem estabilidade, quando eu estou me sentindo segura, quando eu estou presente na relação, eu tenho um apego. É um apego seguro. Eu tenho dependência, porque eu estou me conectando com a pessoa. É uma dependência saudável. Agora, todos os outros movimentos que geram insegurança, ansiedade, crises, que trazem esse movimento infalso, me levam à insegurança, são inseguros. Então, isso é importante entender. Por quê? Porque nessa ideia de que nós precisamos, não podemos nos apegar, não podemos ser dependentes, quando nós analisamos as consequências de uma dependência emocional, assim chamada, né? Que seria aqui uma dependência insegura, nós olhamos qualquer dependência com estranheza ou com distanciamento. Nós não queremos, mesmo vivendo elas. Nós criticamos, julgamos, né? Nós queremos nos afastar, porque é visto a dependência como algo negativo, a independência como algo positivo. Só que percebam que nós não temos como viver de forma independente. O que seria uma forma independente nessa perspectiva de vínculo? Eu isolada de todo mundo, distante de todo mundo, sem intimidade, sem proximidade. E aqui eu tô falando de algo saudável. Então, eu não estou falando de fusão em que eu não vivo sem o outro. Isso é uma dependência insegura. Isso a gente poderia dizer que é uma dependência emocional. Eu estou falando aqui da interdependência. Eu saber que eu entrego e que eu recebo. Eu não só entrego ou não só recebo. Quando eu olho a dependência só pelo viés do apego inseguro, eu não me abro para trocas. E posso me tornar
autossuficiente na relação, fria, controladora. E posso tentar controlar aquilo que eu não tenho, na verdade, condições de controlar, que é o outro. Que é, por exemplo, a Kira latindo pro nada. Não tem nada para ela latir aqui, mas ela tá latindo. No meio aqui do vídeo. Está tudo bem. Como eu falei no vídeo anterior, em outro momento, isso me abalaria profundamente. Eu iria parar o vídeo, ia começar tudo de novo, ia ficar irritada, ia ficar incomodada. Hoje, isso não é o mais importante desse vídeo. E como não é o mais importante, eu não deixo isso me abalar. Eu não deixo isso que acontece fora mexer dentro. E é exatamente isso que os brinquedos do parque vão fazendo. Eles vão mantendo a estrutura, mesmo quando a estrutura não faz bem, vamos dizer assim. Os relacionamentos também. A gente vai, diante da nossa insegurança, criando dinâmicas para nos relacionar, e essas dinâmicas fazem com que as nossas relações se transformem dessa forma. Quando vocês olham essa questão aqui, ou esses dois objetos aqui, qual é a sensação que dá? Que nós temos aqui um relacionamento em crise e nós temos um relacionamento mais estável. Qual desses aqui representa para vocês essa estabilidade? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é que os dois vão trazer questões importantes aqui para nós refletirmos. Eu selecionei brinquedos aqui que nos ajudam a pensar nas dinâmicas invisíveis, que nos ajudam a pensar nos tipos de apego e no tipo de relacionamento que nós acabamos tendo quando se juntam as pessoas, né, com tipos de apego aqui diferentes ou iguais e que não são seguros, né? Não tem uma relação entre duas pessoas com apego seguro. Essas outras formulações acabam gerando sensações, sintomas que vão se relacionar a esses brinquedos. Então vamos lá. Eu me esqueci de dizer no início, mas claro que vocês já devem ter percebido, quem está me acompanhando, e quem não está me acompanhando já pode aqui se inscrever no canal, porque toda quinta-feira eu sempre trago um vídeo nesse formato, para nós pensarmos os relacionamentos, e trago isso a partir do meu olhar sistêmico como o tarô. A partir do tarô, uma leitura sistêmica. Então, hoje nós vamos buscar depois, com as cartas, entender, vou fazer duas perguntas e vocês vão se conectar aqui com um desses elementos para receber a leitura. As perguntas que eu vou fazer hoje é o que te mantém nesse brinquedo, nesse tipo de relacionamento e como sair desse movimento, né? Quando ele traz insegurança, insatisfação, frustração, decepção. Então vamos lá. Eu vou começar aqui então falando dos brinquedos. Vou começar pelos da pirâmide, tá? Os quatro tipos de brinquedo que nos levam a as oscilações, aos picos, tá? Da emoção. E começo aqui pelo brinquedo mais votado. Eu abri uma caixinha lá no Instagram para as pessoas escolherem. Coloquei também no grupo. Eu tenho o grupo Reconexão Amor. Nós estamos no quarto ciclo desse grupo, um ciclo por mês, de uma jornada, né, de reconexão com o amor. E nesse mês, o tema é dependência e apego. Isso é um tema importante para ti? Eu vou deixar o link aqui direto para esse grupo. É um grupo em que eu tenho algumas interações ali, vou ajudando, né, em alguns pontos sobre os temas do mês. E também coloco sempre uma oferta especial para participar do ciclo. E o ciclo ele contempla uma masterclass, um caderno de exercício sistêmico
que ajuda a pessoa a se localizar dentro da temática e também já trabalhar para ir se liberando, se libertando de algumas amarras, de alguns nós. E também tem um encontro online, né? É aberto, as pessoas podem participar, algumas não participam, também para tirar dúvidas. Eu sempre proponho uma dinâmica para poder também auxiliar e sistematizar todo esse processo. E é claro que sempre tem um bônus especial ali quando eu abro a inscrição no primeiro e segundo dia. Então, o pessoal já está lá no grupo, esperando esse momento, e se tu tens interesse nesse tema, que é dependência e apego, entra lá no grupo para aguardar e também para receber esses movimentos, né, terapêuticos que eu vou levando lá para esse grupo. Então eu coloquei, né, nesses diferentes canais, eu coloquei ali algumas enquetes e o mais votado, eu posso dizer que em disparada, foi a montanha-russa. E olha que interessante. A montanha-russa, ela representa os nossos relacionamentos que têm picos, tá? Em algum momento super tranquilo, tá na base aqui, tem estrutura e de repente vai para o extremo da adrenalina. Então, são relacionamentos que vivem altos e baixos. São relacionamentos em que tem a briga, e aí tem ali, né, a pessoa pode até, em alguns casos, se separa, depois volta, ou então, por alguma situação, há uma discussão muito séria, em alguns casos, né, que vai ultrapassando os limites. E aí vão percebendo se isso vai fazendo sentido para vocês, e aí, ó, meu relacionamento aí, montanha-russa, é esse meu relacionamento. Comecem a identificar qual é o relacionamento aqui de vocês. Pode acontecer de vocês perceberem, meu relacionamento é um pouco montanha-russa, é um pouco roda gigante. Isso pode acontecer também, tá? Porque vocês vão ver que tem até algumas questões que elas são meio elas vão se cruzando. Mas tentem ver o que mais se relaciona. Vão anotando aí para depois lá na leitura conseguir ter elementos, mais elementos sobre isso. Então, são relações que vivem nesse do pico à queda. E o que acontece? Aqui as pessoas confundem amor com intensidade. Para ser amor, a pessoa tem que perder a noção, tem que perder a razão, ela não pode ser nada devagar, tem que gerar uma instabilidade. Na verdade, é esse o fio aqui, né? É a instabilidade que eu diria que conecta, que vincula. Ora tá de um jeito, depois vem a emoção. Depois da emoção, eu coloco toda a minha energia naquele momento, na briga, no encontro, no encontro apaixonado. Depois, isso cai, vem a queda. Eu vou da extrema paixão para um estado de apatia, de depressão, de tristeza. E eu vou vivendo assim. E quando eu tô nesse momento aqui da base, tá tudo bem, parece que vidinha sem graça, que relacionamento mais sem graça. E aí, se eu tô conhecendo uma pessoa e essa pessoa é mais segura, não sei, não rolou atração. Não tem emoção, não tem picos aqui, não tem adrenalina. E geralmente a pessoa se atrai por esse movimento quando ela passou na sua infância por situações de abandono. E aí eu digo, situações em que ela não tinha ninguém e de repente aparecia alguém. Ela foi se acostumando com essa instabilidade. Eu fico na escolinha o tempo todo. Aí a minha mãe me pega, me leva para minha avó. E quando eu chego na minha avó, pô, minha avó me acolhe, a minha avó cuida de mim, a minha avó. Mas aí depois eu vou para casa com a minha mãe tem que fazer as coisas, eu já fico de novo, né? Me sinto abandonada, sozinha.
Aí eu vou para a escola e depois eu vou para minha avó de novo. Então, percebe? Essa instabilidade. Então a pessoa acostuma com isso. E o que que isso gera? Isso gera um tipo de apego que a gente chama de desorganizado. Nós temos aqui o apego, como eu falei para você, seguro e o apego inseguro. Dentro do inseguro, nós temos o evitativo, que é aquele que não quer proximidade, e nós temos o ansioso, que é aquele que precisa estar muito grudado. E nós temos o desorganizado, que ele vai ficar aqui, ó, entre um e outro. Ora, super apegada à minha avó, ora, eu aprendi a ficar distante. E isso vai gerando um mecanismo interno de viver. E a pessoa, então, a partir disso, vai acreditando que a vida é assim, só tem vida nisso, nesses picos, nesses altos e baixos. E o relacionamento só vai fazer sentido se tiver, como eu brinco, tiro, porrada e bomba. Se eu ficar naquela ansiedade, no friozinho da barriga, me quer ou não me quer mais? Vai ter briga ou não vai ter briga? Ele vem ou ele não vem? Ele gosta ou ele não gosta? Sabe, montanha-russa? Não sei se a curva vem para cá, se é uma curva muito grande, se é muito... Quando a gente, de fora, a gente enxerga. Mas lá no brinquedo, às vezes tu mal saiu, né, de um loop e já vem um próximo. Tu não te preparou, tu nem te recuperou do primeiro. Bom, isso é... Saio de lá, vida. Porque eu aprendi que vida era assim. Eu aprendi que era esse o movimento. Então, aqui a montanha-russa vai trabalhar, vai se estruturar nesses relacionamentos. O próximo que eu trouxe, eu fui anotando aqui para não me perder, né? São 8, são bastante. Então, o próximo é roda gigante. A roda gigante, vamos pensar o que que é a roda gigante. Talvez, falando em roda gigante, você tenha pensado, ah, roda gigante. A roda gigante está aqui e eu vou explicar por quê. A roda gigante tem alguém lá em cima e tem alguém aqui embaixo. As pessoas não estão próximas. O que que acontece na roda gigante? Um domina, o outro é dominado. Um, vamos pensar na roda gigante mesmo, o que está aqui embaixo está perto das pessoas. O que está aqui em cima está isolado, está distante. Está numa posição de quem manda, o chefe, né? Está no pico, está no alto. A roda gigante, ela se vai se estabelecendo, ela vai criando um vínculo de dúvida. Eu não sei se eu vou, se eu fico. Eu não sei se eu vou estar lá em cima e daqui a pouco eu tô aqui embaixo, né? Eu tô lá em cima e daqui a pouco aqui embaixo. Ah, aqui as pessoas não sabem quem é o um e quem é o outro. Estão na mesma roda, girando na mesma vida, num ciclo aqui. Não é bem um ciclo repetitivo, depois eu vou ter um brinquedo para isso, mas nesse movimento, né, que vai ter sempre uma distância e sempre uma distância que é ambígua. Nunca os dois vão estar lá em cima, nunca os dois vão estar aqui embaixo. É aquele tipo de relacionamento que é assim, ó, começo, né, tô lá no relacionamento, super apaixonada, me entrego, romântica, quero contato, quero proximidade e o outro super na dele. Aí eu tento. Ah, quer saber de uma coisa? Não quero mais. Pronto, desisto. Aí eu me recolho e aí o outro vem. Aí eu vou lá para cima, fico isolado, não quero. Aí é o outro que vem. E por isso que traz essa dúvida entre o ir e ficar. Bom, quando eu desisto, ele vem e me procura. Tá bem, tá certo. Insistiu, ficou 3 dias insistindo, vou me abrir. Aí o outro que ficou 3 dias insistindo, no terceiro diz: ah, não, pode ir parando. Por 3 dias e não me diz nada, agora eu não quero. Aí a pessoa diz: ué, tava 3 dias me procurando, agora parou de procurar, o que será que aconteceu? Vou procurar para saber. Percebe? Fica, né, nesse um se abre, o outro se fecha, um se abre, o outro se fecha. Nós temos aqui situações muito de lealdade familiar, né, de repetição de padrão, quem manda, quem obedece, eu não posso me dobrar para o outro, né? O relacionamento vai entrando meio que num movimento de uma disputa velada.
tenho medo de ser controlada e quero estar no controle, mas não usando uma estratégia mais aberta. Vai ter também um brinquedo para isso, né? Aqui as pessoas vão oscilando nesse movimento sem perceber. Que vai saindo desse lugar, bem nesse momento, como eu falei. Eu tô lá tentando, não resolveu, agora eu me fecho. Aí, quando eu me fecho, o outro percebe, o outro vem, e assim eu vou indo. Vou nesse movimento. Eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho, porque eu vou fechar aqui a janela, que tá, o sol tá chegando e pronto, voltei. Agora eu não vou ficar tão iluminada. Então, aqui na roda gigante, nós vamos ter o relacionamento entre um evitativo e um ansioso, ou nós podemos ter aqui dois desorganizados também, né, que vão ficar oscilando. Geralmente, na roda gigante, a gente tem um evitativo e um ansioso, que vão encontrando mecanismos de disfarce. Geralmente, quem está lá em cima da roda, ele até desce um pouquinho, mas ele não tolera o contato, ele não consegue ficar muito tempo. Então, ele encontra um mecanismo de fazer a roda girar de novo. E um fica mais tempo, se acomoda melhor. Então, pode ser aqui um desorganizado e um evitativo, por exemplo. Gera, que loucura é essa? Não sei o que eu sou, não consigo entender. Muitos elementos, muitas questões para levar em consideração para a gente poder se definir como evitativo, ou como ansioso, ou, né, um inseguro. Tem também o ambivalente, que é a questão lá da infância. Então, é exatamente por isso, né, que eu organizei ali o ciclo com esse tema, para facilitar você se encontrarem. E por que que importa, né, saber o tipo de apego? Porque a gente consegue entender melhor a dinâmica que está vivendo. A gente consegue entender o outro também e saber até que ponto aquela relação, mesmo tendo amor, tendo sentimento, ela pode ir para frente. Quando eu tenho consciência da dinâmica que é construída, do padrão que está se estruturando, do brinquedo que eu estou experimentando ali no parque, eu posso avaliar se vale a pena ou não, né? Se tem possibilidade de lidar com essa situação, porque eu entendo que ela assim vai continuar. Ela pode melhorar, porque sim, a gente pode sair de um estilo de apego e ir para o outro, mas precisa de investimento para isso acontecer. Né? Não é precisa consertar o brinquedo, vamos dizer assim, né? Ajustar o brinquedo. Então, nós temos a montanha-russa, a roda gigante. O próximo brinquedo que eu trouxe foi o bate-bate, carrinho, auto-choque. Aqui, conflito, tá? Aqui eu tenho dois ansiosos tentando ganhar na relação. Aqui, eu posso dizer que é um relacionamento de reatividade. O vínculo vai se fazendo entre as duas pessoas, o vínculo é de descarga emocional. Então, eu tenho a tensão, né? Eu não gostei disso que aconteceu, ou tive um problema no meu trabalho, eu tô tensa, tô uma pilha, tô a ponto de explodir, e eu preciso descarregar. E aí eu vou lá e brigo. O outro briga também. E a gente fica disputando quem é que destrói mais o carrinho do outro. E depois que passa aquele momento, a descarga, aí vem o momento ali do alívio, né? E do arrependimento e da mágoa. Aqui eu vou ter um relacionamento em que as fronteiras, né, elas são muito frágeis, porque para que eu possa me autorregular, eu tô tensa, eu tive um dia hoje difícil no trabalho. E aí, para me autorregular, o que que é se autorregular? É conseguir descarregar aquela tensão e voltar à minha paz. E eu posso fazer isso dentro de mim, que é o seguro, né? Eu consigo fazer isso a partir dos meus mecanismos, ou eu posso jogar para fora, para descarregar lá fora. Aí eu chego em casa, percebo que o meu parceiro
tomou água e deixou o copo na mesa e pronto. Desse episódio e não é só o dizer, né? Eu vou sentir que ele não me respeita, que ele não cuida da casa, que ele não cuida de mim, que ele não se preocupa que eu cheguei do trabalho que eu vou ter que arrumar, que ele acha que eu sou a mãe. E aí vai aumentando, aquela tensão já tava ali. Eu só coloco me veio a cena, sabe quando a gente coloca fermento em algumas coisas que ferve? É mais ou menos isso. Aquilo cresce, vai fervendo, explode, o outro também, com as suas questões, também vai dar ali a explosão, carrinho de bate-bate. E aí, eu posso dizer para vocês, né, que gera, depois que há o alívio, as pessoas ali entram em paz e elas reconhecem que foi um exagero. Para elas. Talvez não reconheçam para o outro. Elas consertam os seus carrinhos e estão prontos para o próximo combate, para a próxima batalha. Esses são relacionamentos que têm muita briga, muita discussão, pessoas que discutem às vezes na frente das outras pessoas, que não é relacionamentos que ficam mais no silêncio, é que vão mesmo para um embate, que xingam, que falam um monte de coisa e depois se arrependem, que vão muito nessa, que não é bem numa impulsividade, mas é na descarga mesmo. As pessoas que não conseguem separar as coisas, separar o que é meu do que é do outro, separar o que eu vivi, a minha desavença com uma pessoa com a outra pessoa. Não tem fronteiras aqui, né? Tá tudo muito misturado. E isso, as fronteiras, elas vão sendo construídas desde a nossa infância, nas relações, né, como nós fomos nos individuando, né, individualizando no nosso processo. O quarto e último da nossa série Pirâmide aqui, o túnel do terror. Tem outros nomes, né, dependendo da região, casa fantasma, casa do terror. Bom, o que acontece? A gente entra naquele lugar escuro. A gente não sabe muito bem por onde vai passar, não tem um mapa, a gente vai sendo levado e a gente vai levando sustos, né? Vai passando. A ideia é mesmo ter os sustos. A gente entra lá para ver se a gente tem coragem, se a gente é forte. Tem pessoas que entram, fecham os olhos e saem na ponta com os olhos fechados. Não, a ideia ali é poder experimentar aquela situação que a gente não tem controle. A gente sobe num carrinho e vai andando. A gente não sabe para onde o carrinho vai dobrar. A gente não sabe o que tem lá. Ou seja, alguém está controlando e nós estamos ali sendo controlados. E esse movimento gera medo, porque eu não sei o que vem. E quando vem, tem coisas que assustam. Tem coisas que como é que eu vou dizer, nos impactam. Aqui eu vou tendo uma relação marcada pelo domínio, pela possessividade. Eu entro no carrinho e eu não consigo sair. Eu não posso voltar. Eu não posso decidir que eu vou por esse caminho aqui. Não, o carrinho me leva. Alguém está controlando. E de tempos em tempos eu vou tendo. Vem aquela ansiedade com medo do susto. O que vem pela frente? Dobrou, meu Deus, o que vai aparecer? O que vem agora? E aí é um relacionamento em que tem possessividade e que o vínculo vai se fortalecendo pelo medo de perder. E aí é o medo de perder dos dois. Quem é possessivo tem medo de perder. E quem está naquela situação ali também tem medo do que vai acontecer. E se eu termino esse relacionamento e não arrumo uma outra pessoa? E se eu termino esse relacionamento e essa pessoa que é possessiva me faz algo contra mim? O medo vai ativando a nossa insegurança e num estado inseguro, nós vamos nos tornando dependentes, inseguros também. Aqui eu vou ter situações na infância de traumas, traumas que não foram elaborados, de crianças que viveram essa situação do impacto, do medo.
e que vão se relacionar a partir desses medos, buscando sempre fugir desses medos. E às vezes vai tentar fugir indo para o lugar do controle, para a possessividade, por exemplo. Quando no relacionamento um não tem liberdade, um não tem esse movimento, não sabe para onde, né, está sendo levado, e tem alguém que está no controle, gerenciando. Agora tu dobra aqui, agora tu te distancia, agora vai estar. Nós temos aqui uma relação entre um evitativo, o que está no controle, eu digo vai para lá, né? Eu gerencio aonde o outro vai estar, e eu tenho o ansioso, aquele que está no carrinho, ali, ou um desorganizado que está ali no carrinho, não sabendo o que vai acontecer, vive sempre no medo, vive sempre na angústia. E assim, essa relação vai se fazendo. Aí tem um momento que eu saio, volto, né, para a realidade. Às vezes é quando eu vou trabalhar, às vezes é quando eu tô com só com meu filho, ou, às vezes quando o parceiro não está em casa. É aquele momento em que eu vejo o sol de novo e agora eu não tenho perigo, mas eu tenho medo do que pode acontecer, então eu volto e entro na casa de novo. Ou então meu parceiro volta, entra na casa e a casa vira a casa do terror. Quando a gente analisa assim, distanciado, parece quem é que vive assim? Quem é que aceita viver assim? E se a gente for olhar essas situações por questões bem cotidianas, bem do dia a dia, a gente vai perceber que muitas pessoas vivem assim. Muitas clientes de acompanhamento, e aí que bom que durante o acompanhamento vão deixando, né, esses padrões, se permitem que os parceiros controlem as redes sociais. Eu comecei a atender pessoas, né, no início do atendimento que não tinham redes sociais, e se isso é uma escolha da pessoa, tá tudo bem, mas ela não tinha porque o parceiro não queria. E o parceiro tinha, inclusive. Outras situações que a pessoa tinha que colocar, a foto de perfil dela tinha que ser do casal, para ela mostrar que ela era casada, e aí isso vem disfarçado como declaração de amor. A própria pessoa não se vê com saída. Pô, mas eu tô num relacionamento, ele tá me pedindo. E se eu disser para ele que não, ele pode achar que é porque eu tô querendo, né, tô com intenções de. E aí vai gerar um não, deixa assim, eu boto, tá tudo bem para mim. E realmente está tudo bem se a pessoa colocou a foto que ela mais gosta, a foto que ela escolheu, a foto que ela acha que ela tá bem bonita, tá tudo bem. A questão é quando isso vem de fora. E aí percebam que são nessas coisas bem cotidianas. Ah, eu vou evitar de fazer isso porque o outro não gosta. E não tá no lugar do cuidado com o outro, tá no lugar de tentar evitar conflito. Então aqui eu termino a série, tá? Montanha russa, roda gigante, bate, bate e a casa ou o túnel do terror. Agora nós vamos aqui para os brinquedos menos aqui com menos oscilações, os brinquedos com menos adrenalina, menos radicais, mais tranquilos, mas vocês vão perceber que nem tanto. E o primeiro que eu trago aqui é a Casa dos Espelhos. Eu tive uma experiência que não foi num parque, era um parque temático, e eu entrei na Casa dos Espelhos e eu saí. Eu não consegui ficar. Eu fiquei tonta, muito tonta mesmo, assim, algo físico, foi um desconforto que veio pro meu físico, assim. Eu fiquei tonta, fiquei com náuseas e não pude ficar, não consegui ficar, tive que sair. A Casa dos Espelhos, pensa, né? Eu entro e eu vejo várias Rogérias. Quem é a Rogéria? Aqui é um tipo de relacionamento idealizado. Eu não sei o que é e o que não é. Eu vivo aqui num conto de fadas. Eu vivo aqui buscando o que é real. Ah, acho que a Rogéria tá lá. Aí eu vou me aproximar. Não, é só a imagem dela no espelho. Eu acabo aqui com uma autoimagem distorcida.
Eu também não sei quem eu sou, eu não sei onde está o outro. Então, se eu entro por um lado, o outro entra por outro, meu Deus, onde o outro está? E eu vou indo na direção, não, estou me distanciando, o outro também está. Aqui, eu vivo, muito apegado às promessas do que o outro é, do que o outro, faz. E também a promessa de quem eu sou. Aqui são relacionamentos que estão muito apegados aos papéis assumidos. Ele não pode viver sem mim, eu não posso viver sem ele, né? Eu cuido dele, ele é fraco, eu sou forte, ele me cuida. Sem tá muito e muito nessa questão da idealização de não, agora ele só está passando por um problema no trabalho e assim que terminar esse problema, ele vai deixar de ser essa imagem aqui que eu estou vendo, ele vai ser real. Aqui está naqueles relacionamentos em que há toda uma demarcação de território e a pessoa não está presente. De fato, ela não está presente. Aqui a gente poderia, eu digo, nessa, dois ansiosos se procurando, ou aqui a gente tem dois ansiosos fazendo de conta que são evitativos. Não, eu me basto, eu sou eu, o outro é o outro. Tem aqui uma distorção da autoimagem. Eu passei um pouco por isso quando eu dizia, né, que eu me bastava, que eu não precisava de ninguém, e aí eu passei pela minha experiência ali, né, que eu comento bastante de que envolveu traição, e aí eu percebi que não era nada daquilo. E aí a minha autoimagem, se mostrou, né, mostrou que era bem distorcida. Até poder andar, né, no processo e chegar numa dependência segura, num apego seguro, numa vinculação segura, nós precisamos acessar essas mentirinhas que a gente conta para nós mesmos de quem nós somos. E aqui na Casa do Espelho, a gente tem muito essa relação de dependência e codependência. Qual é a ideia aqui, né? A dependência. Um depende, o outro não. Mas, na verdade, um depende e o outro depende daquela dependência. Então, como eu digo, né? Eu tenho o fraco e o forte na relação. Aí ele precisa de mim. Eu só sobrevivo porque esse precisa de mim. O dia que ele parar de precisar de mim, eu vou fazer o que da vida? Acabou, porque eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais função. Porque a minha função está distorcida, o meu papel está distorcido, eu não sei quem eu sou. E aí eu vou assumindo o lugar de ser na relação a que cuida, a que salva. E se eu sou a que salvo, eu preciso de alguém para ser salvo. E se eu preciso ser salvo, eu preciso de um salvador. E aí a gente fica ali se, como que eu vou dizer, vivendo numa idealização da relação e não daquilo que é real. Isso acontece muito, né, nos atendimentos, quando as pessoas começam a contar sobre o parceiro. Ah, meu parceiro é assim, é assim, é assim. E aí elas vão contando, e aí eu vou trazendo algumas perguntas. Tá, mas se ele é o fraco da relação, por que que é ele que faz tal coisa? Por que que é ele que define isso? Onde está a fraqueza dele? Um exemplo, tá? Quando tem triangulação no relacionamento. O que que é uma triangulação? Tem o casal e o casal tem uma desavença, né? Tem um conflito entre eles e eles não conseguem resolver esse conflito, então eles chamam uma terceira pessoa, um terceiro elemento para vir para resolver. E aí há uma coalizão. Então, isso acontece muito em relacionamentos, o pai e a mãe, né, o marido e a mulher, se colocam como pai e mãe, e não como marido e mulher na relação deles, e eles chamam o filho. O filho vai se juntar, vamos dizer assim, né? Vai fazer uma coalizão com a mãe, por exemplo. E a mãe começa a dizer: teu pai é um fraco, teu pai não sabe decidir nada certo, teu pai não faz nenhuma escolha certa, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é aquilo outro. Então, eu que sei, eu que sou forte da relação, eu que sei, eu que tenho sabedoria, eu que sou sensata, eu sou melhor, o outro é o pior. A questão aqui é: se essa é a mais forte, a mãe é a mais forte, é a sábia, por que que ela precisa de um aliado se ela é forte? Se ela é forte, ela deveria dizer: vai lá e cuida do teu pai. Pobrezinho do teu pai. Tem relações que fazem isso, inclusive, mas é uma outra dinâmica aqui, tá?
da pessoa se autoexilar. Mas, tirando, não vou entrar nessa, assim, a pessoa se une com um filho e ela se vê como forte. Mas, na verdade, como assim? Se ela é forte porque ela precisa de um aliado. Ela já é forte. E aí, quando a gente vai trazendo essas perguntas, a gente começa a questionar, é mesmo, né? É, então, eu acho que meu pai não era tão fraco assim. Aí começam aquelas distorções vão se desfazendo. E quando a gente vive isso na nossa infância, a gente carrega isso sem perceber para a nossa vida adulta também, para os nossos relacionamentos. O próximo aqui, chapéu mexicano. O que que é o chapéu mexicano, né? Ele fica girando, mas ele não gira como carrossel. Ele gira e vai mudando, né? Ele vai girando, vai fazendo, né, um movimento, não sei como é que é o nome do movimento, ele gira assim, depois ele vai fazendo uma coisa assim, horrível. Eu já andei, passei. Gente, vocês já viram, né? Eu era jovem já, ainda, né, jovem, e tinha essa questão de ficar tonta com esses brinquedos. Gostava muito de montanha-russa, mas esses outros de girar me fazia mal, essa questão muito do visual. Bom, o que que a gente tem aqui? A gente tem algo que vai se repetindo, gira, tá sempre repetindo o padrão aqui, mas não é um padrão uniforme, linear, que repete sempre a mesma coisa. Ele vai mudando, ou seja, é um relacionamento movido à impulsividade, às tentativas de mudança. É aquele casal que está sempre inventando uma nova situação, uma nova moda para se dar bem. O conflito continua. O conflito tá ali. E as pessoas, né, o casal tá buscando formas. Então, fazem uma viagem de lua de mel para poder se reconectar. No início ali foi tudo bem, mas depois já não funcionou. Aí depois, então, eles tentam ter um filho. Aí o filho traz mais situação, porque eles começam a brigar por causa do filho. Aí eles resolvem mudar de cidade. Aí eles acham que o problema é o trabalho, eles mudam de trabalho, mudam. Sempre Tá sempre girando em torno do mesmo problema. O problema tá lá, ninguém olhou para ele e tá tentando na impulsividade resolver. Então são casais que vivem o eterno recomeçar, não chegam a terminar o relacionamento. Mas estão sempre achando um jeito de se reconectar, um jeito de recomeçar, um jeito de virar a página e começar na página em branco. Só que aí já começam a escrever com a mesma caneta falhando. E aí daqui a pouco olha, meu Deus, olha que feio. Não, vamos fazer o seguinte, vamos virar a página e vamos escrever de diferente agora. E aí tá lá de novo a caneta falhando. E isso vai se repetindo. Vai mudando as nuances. Ora muda o emprego, ora muda, tem filho, ora. Vai sempre nesses picos, nessas decisões em excesso, sem ponderar. Aqui também está nesse lugar da cobrança em excesso, da vigilância em excesso. Aqui tem excesso, tem essa impulsividade. Aqui é difícil dialogar, difícil conversar, entrar num consenso. Pensa, né, no chapéu, eu estou num lugar, o outro está no outro lugar. Por mais que eu corra atrás, o outro só vai estar sempre na mesma distância e aquele vai estar sempre. Assim, vai acontecer isso. Aqui acontece muito entre quando a relação é entre um ansioso e um desorganizado, ou um evitativo e um desorganizado. Porque tem essas oscilações do desorganizado. Então, tem uma certa imprevisibilidade, que é o novo, mas tem também uma busca de manutenção. O casal já sabe, já vive esse eterno recomeçar. Então, eles já estão acostumados com esse movimento. Se aí no teu relacionamento tu vai percebendo isso, né? E às vezes a tentativa não é do casal, às vezes a tentativa é de um, né? E geralmente é de quem está aqui escutando o vídeo, quem está tentando encontrar o fio da meada no relacionamento, quem está tentando se reconectar. Isso vem muito, né, da infância, de situações extremas que foram vividas,
de grandes mudanças, né? Mudanças de base. Aquela pessoa que saiu da família, foi morar com outra família, essas situações assim de extremas oscilações. E às vezes vem de uma experiência, eu tenho um acompanhamento que é bem isso, né? A pessoa vivia uma situação bem difícil na família de origem e ela passou a conviver com uma outra família e ela acabou sendo, vamos dizer, adotada, né? Não é bem nesse esquema. E aí, nessa nova família, ela tem uma vida mais estruturada. Então, para ela, quando algo fica muito, quando tem um conflito, um problema, o ímpeto dela é o quê? É buscar um novo lugar, né? Então, tem problema no emprego, ela não consegue resolver aquele problema, aquele conflito, ela já busca outro emprego. Aí no outro emprego tem um outro problema, às vezes é o mesmo problema, tem problema. Como que ela resolve conflitos? Saindo, recomeçando. Foi a experiência que ela teve na infância. Um outro brinquedo, o carrossel. O carrossel ali, né? Meigo, gostosinho, fica repetindo, dá para fechar os olhos, deixar. Não tem muito perigo, a gente já sabe como vai funcionar. Os cavalinhos não vão sair correndo pelo meio do parque, né? Eles vão seguir o mesmo. Como é que o vinco ali não, né? Vão seguir o mesmo roteiro, a mesma rota, vai andar sempre do mesmo jeito, vai voltar sempre do começo, né? Aquele movimento assim. São aqui relacionamentos que repetem padrões, né? Padrões repetitivos. São relacionamentos aqui que vivem muito na pausa e no recomeço. Aí para o carrossel, as pessoas descem, né? Ou elas retomam o equilíbrio, não de não ficar tonto ali e volta a girar. Volta próxima rodada. Nos relacionamentos, né, eu trouxe o relacionamento que vive, termina e volta, termina e volta. Que é uma forma das pessoas elaborarem o conflito. Então, nós temos aqui um conflito. A diferença, né, do chapéu mexicano é que eu tenho um conflito e eu busco recomeçar em outro lugar. Aqui no carrossel, eu recomeço no mesmo lugar. Eu volto do mesmo jeito. Termino meu relacionamento, porque tem um conflito, mas eu volto para o mesmo relacionamento. E volto com os mesmos hábitos, não tem nenhuma tentativa de fazer nada diferente, sempre tudo igual. Aqui eu tenho um vínculo muito simbiótico, né? Um vínculo muito no piloto automático. O casal vive muito nesse piloto automático. E o que que acontece aqui, né? Eu tenho aqui no casal uma dificuldade dos dois de elaborar as suas crises, os conflitos. Então, no relacionamento, cada pessoa precisa aprender e saber se regular sozinha, adultos, né? Cada um se regula. Aconteceu um problema no relacionamento, o meu parceiro fez uma coisa que eu não gostei. Eu preciso me regular sozinha. Eu fiquei com ciúme. Eu preciso entender de onde vem esse ciúme sozinha. Eu elaboro dentro de mim. E depois comunico isso para o meu parceiro. Quando está elaborado, eu comunico para o meu parceiro. O meu parceiro precisa pegar essa situação, ele precisa elaborar também. Pô, essa atitude gerou isso. A minha parceira tem razão, não tem razão? Como é isso para mim? Eu vou ter que deixar de fazer isso? Então, ele também consegue elaborar. E aí o casal entra num acordo, né? Dito ou não dito, mas acaba estabelecendo um contrato ali a partir disso. Alguns continuam do mesmo jeito, outros mudam alguma coisa, quando elabora, muda. O casal aqui, nessa situação, não consegue elaborar juntos. Eles precisam se separar para elaborar. Aí separa, vem a dor da distância, aquele problema que era enorme, quando começa a ser autorregulado, vira menor, ele diminui. E aí ele fica pequenininho, aí a pessoa volta. É o caso, por exemplo, assim, tô no relacionamento, não aguento mais, é só a pessoa não se mexe, a pessoa é isso, ou a pessoa ou é só briga, ou é fica nessa situação, não quero mais.
Não quero mais, acabou. Aí termina. Aí começa a dar saudade. Aí começa, ai, mas poxa, a gente brigou porque deixou o copo na sala. Isso nem é motivo. Ah, era tão bom tal coisa. Ah, eu tenho que hoje ir no mercado. Pô, quando eu tava no relacionamento, quem ia no mercado era meu parceiro. Aí começa a vir a falta. Aí a pessoa, o casal vai lá, volta, não conversa sobre nada, sobre o que elaborou, não faz nenhum novo acordo, volta pro carrossel. Mais uma volta, do mesmo jeito. Aqui, o sistema entende que é assim que funciona. É assim mesmo. Nós somos assim. Vive voltando, separando, voltando, separando. A gente é assim. A gente se acostuma, às vezes na própria relação, às vezes se acostuma, porque já veio da infância vivendo algo assim. E a gente vai dizendo isso, porque vai vivendo. Eu já falei aqui, né? Eu me separei 9 vezes no mesmo relacionamento. Eu vivi aqui esse carrossel. E por algum tempo eu tomava isso como uma decisão madura. É tipo assim, ó, não, quando começa a dar problema, melhor é cada um ir para um canto. Quando sossega, aí a gente vê se vai querer voltar ou não. Eu tomava isso como uma decisão. Hoje eu entendo algo, não vou dizer que é meio assim, mas tem um outro nível aqui, né? De todo dia eu escolho. Mas eu não termino antes, né, de fazer o meu movimento, não tem. Hoje é outra dinâmica. Então, aqui eu tenho o carrossel nessa repetição de padrão. Quando eu tenho, se vocês estão vivendo uma situação que se repete, se repete, se repete, é importante olhar aqui como que vocês estão lidando com os conflitos, porque provavelmente não estão conseguindo fazer o movimento de autorregulação. E aí, agora eu chego no último, tá? No labirinto. O labirinto, ele. Duas pessoas entram no labirinto e elas não se encontram. Elas só ouvem ecos. Diferente da Casa dos Espelhos, que eu fico na projeção, né, na distorção da imagem do outro, na distorção do próprio relacionamento, aqui eu tenho geralmente uma relação, eu posso ter entre dois evitativos, está ótimo assim, cada um no seu canto, a gente não se encontra nunca, mas a gente tem uma relação. Não tem vinculação, não tem intimidade. Ou então entre um ansioso e um evitativo, que o ansioso está sempre correndo atrás do evitativo e não encontra ele nunca. Tá? Aqui eu tenho essa reclusão, eu tenho uma desconexão. Eu tenho aqui duas pessoas, por exemplo, né, dois evitativos, cada um focado na sua carreira, buscando o seu sucesso profissional, quase não tem tempo para ficar junto. Então, estão os dois aqui evitando essa conexão. Aqui eu tenho também relacionamentos que estão centrados em que não é a possessividade, mas a obsessão, né? A outra pessoa não quer o relacionamento às vezes, tá mostrando isso e a outra fica insistindo, né? Fica obcecada, ela não consegue viver sem aquela pessoa. E inclusive, esse tipo de relação aqui acontece quando há o término do relacionamento. Um vem, comunica, olha, acabou o nosso relacionamento, aí a pessoa tá lá vivendo, foi viver a vida dela, e a outra continua tentando contato, continua tentando conexão. E aí o tipo de conexão manda uma mensagem, a pessoa xinga, a pessoa bloqueia, a pessoa tira da rede social, a pessoa esconde o que está fazendo. Tudo isso para a pessoa que está tentando sair, eu estou me distanciando. E para a pessoa que está buscando na obsessão, para ela é contato. Me respondeu. Né? Continua o vínculo, só que há um vínculo totalmente aqui distorcido. Nos relacionamentos, né, é quando a pessoa diz, né, já tentei de tudo e o outro nem se mexe. O outro pedir, né, pedir para conversar, o outro se nega. O outro congela, um é distante, congelado, então não tem conexão, mas a outra pessoa continua ali buscando.
buscando, tem todos os sinais, né? Ela, na verdade, ela não está encontrando a saída. Ela não sabe a saída. Ela não sabe o que fazer e ela tenta de tudo. E cada vez ela se perde mais da saída, ou seja, né, de se encontrar com ela mesma na saída. É uma pessoa extremamente focada no outro. Aqui vem muito de experiências em que a criança precisou provar o valor que ela tinha. Então, ela acredita que no relacionamento ela vai ser amada se ela provar que está fazendo o melhor, ela vai provar o valor dela. Situações em que, por exemplo, a pessoa termina o relacionamento e a pessoa se sente extremamente injustiçada porque ela deu o seu melhor e ela fica tentando fazer com que o outro enxergue isso. Ela diz, inclusive, tu não vai encontrar uma pessoa melhor que eu. Aqui num padrão de valorização muito distorcido. Porque a pessoa melhor para o outro não tem um padrão. Para um evitativo, a pessoa padrão pode ser, só para o evitativo, para vocês terem uma ideia, pode ser um outro evitativo. Pô, perfeita a nossa relação. Cada um num canto, dependendo de como é a questão dele com proximidade, com intimidade. Um outro evitativo pode precisar querer um ansioso. Eu não sei se eu tenho valor, se eu tenho merecimento, eu não sei se eu sou amado, então eu preciso de alguém que fique insistindo, que me prove todos os dias que me quer. E aí eu fico fugindo, cuidando aqui para ver se a outra pessoa está vindo atrás. Outros evitativos só vão se relacionar com alguém que seja seguro, porque traz um nível de segurança também. Então, quando eu trouxe aqui, né, esse estilo com esse estilo, é importante a gente se dar por conta que não tem algo a priori. A gente sempre precisa olhar para a intenção. Para entender as dinâmicas, né, para entender o todo do relacionamento, eu tenho que olhar o sintoma, eu tenho que olhar o padrão emocional que vincula os dois, eu tenho que olhar as dinâmicas que sustentam, se a dinâmica ali é a parentificação, se é coalizão, se é triangulação, se tem dívida emocional envolvida, eu tenho que olhar os tipos de apego. Tudo isso junto forma aquele relacionamento, forma aquele brinquedo, aquela estrutura como um todo, os comandos que são dados, o combustível, se é eletricidade, se é gasolina, se é óleo diesel, se é tudo isso junto é que forma um relacionamento. E agora, então, tu já deve ter te identificado aí, né, com um brinquedo. Para quem votou, né, nas caixinhas, talvez tenha acertado, talvez agora ouvindo percebeu que é mais um outro estilo. Acontece também de quem, né, já passou por várias experiências, teve várias experiências de relacionamento, perceber que num relacionamento vivia um brinquedo e em outro é outro, porque nós não estamos sozinhas na relação, e vocês viram como tem proximidade, né? Então, eu continuo no meu mesmo esquema, mas com a junção com o outro, ao invés de uma montanha russa, a gente está na roda gigante agora. Isso pode acontecer. É mais difícil acontecer de mudar aqui o padrão do pico da adrenalina, da ansiedade, da ocitocina. Isso é mais difícil, mas também acontece, tá? Agora sim, ó, disse para vocês lá se conectar. Eu vou começar aqui já pela pirâmide e vou ver aqui com o tarô o que que te mantém neste padrão, né? O que que te mantém neste brinquedo? Porque aqui é o caminho de saída, né? A gente saber o que mantém. Agora eu vou já tirar aqui o que que a pessoa precisa fazer para ela poder sair, né, desse padrão que é importante. Vou pegar essa aqui que virou um mago e a outra um enforcado. Então, aqui, ó, para quem escolheu a pirâmide, o que que te mantém, tá? Aqui eu tô falando de uma repetição de padrão, tá? Eu tô falando aqui de pessoas que estão repetindo um formato de relacionamento que já foi vivido, pessoas que estão presas num formato.
Me veio muito aqui a energia, né, da roda gigante que eu trouxe, mas também a energia ali do carrossel pode ser. A questão aqui é que o que está te mantendo nesse padrão, independente do brinquedo, tá? É uma dificuldade de lidar com o novo. O medo de te soltar de algo que, mesmo que seja ruim, que não seja positivo, te traz uma falsa ideia de segurança. Bom, eu estou presa pelos pés, então não vou cair, não vou bater minha cabeça no chão. Aqui é alguém que vai tentando, que pode até tentar mudar um pouco o formato, mas ela vai lá e repete mais uma vez. Muito aqui no chapéu mexicano que eu falei, né? Tenta de novo, tenta de um outro jeito. Mas quando vê, tá no mesmo padrão. A questão do relacionamento é desrespeito, continua desrespeitando. A questão do relacionamento é possessividade, continua. Mas a pessoa acha que está mudando, acha que está vendo as coisas de um outro ângulo, mas ela continua lá, presa nos velhos padrões. O que que essa corda representa aqui? Essa corda representa os nossos emaranhados com o nosso sistema de origem. Aqui, tem algumas pessoas que ainda estão presas no relacionamento, né, da família de origem, ou tentando fazer diferente, num padrão, mais ou menos assim. A minha mãe, lá no relacionamento dela, o meu pai aprontava, fazia horrores para ela, era agressivo e ela aceitava. Eu vou ser diferente. Agora eu venho pro meu relacionamento e eu vou ser a pessoa que vai ser agressiva. Ou agora vai ser diferente. Quando o meu parceiro falar uma coisinha que eu não gosto, eu já vou mandar embora. Ou então, quando ele falar uma coisa, eu não vou ficar calado. Acho que eu vou ficar que nem a minha mãe. Nem pensar. E aí eu juro que eu tô fazendo tudo diferente, que eu não tô emaranhada com a minha família de origem, e eu tô, sabe por quê? Porque tudo é padrão. Sempre eu vou nesse padrão para analisar como era para fazer diferente. Então eu continuo presa. Eu continuo não vivendo a minha vida, me entregando, né, para viver a partir de quem eu sou. Também, às vezes, aqui acontece da pessoa ficar presa. Bom, é assim que é, a mulher sofre. É assim que funciona. Não dá para esperar mais de um homem. É assim mesmo. Generalizações, né? Essa padronização, essa definição que é um preconceito a priori. Homens são assim, mulheres são de tal jeito. Isso nos prende num padrão. Isso, nos faz ver a vida apenas em uma perspectiva. E muitas vezes, para a gente poder voltar, né, pés no chão, equilíbrio, a gente precisa lidar com a situação de se soltar dessas amarras, e aí sim, a gente pode aqui bater com a cabeça no chão, dar uma machucadinha, e às vezes a gente prefere ficar presa assim do que se soltar por medo da dor que pode vir. Então, aqui tem um apego, uma dívida emocional por detrás, uma lealdade por detrás. Aqui, quem se conectou com a pirâmide tem que olhar para o sistema de origem, olhar para o relacionamento dos pais, olhar para o relacionamento do feminino a partir da mãe, do masculino a partir do pai. E como sair disso? O mago, né? Para sair disso é preciso não ficar fixo na queda. Se eu me solto, eu bato com a cabeça no chão, me machuco, então melhor ficar aqui. Tá, mas o que que vai acontecer depois que eu descer, né? Depois que eu me soltar, depois que eu cair, depois que eu levantar, depois que eu botar os dois pés no chão, o que que eu posso fazer? Como vai ser a minha vida? No momento, e eu não tô falando aqui de sair de relacionamento. Vocês sabem que o meu movimento aqui
é trabalhar com pessoas que querem investir numa relação saudável. Por vezes é com a outra pessoa, por vezes é sozinha, mas é para viver relações saudáveis. Então, o meu movimento não é de levar as pessoas a sair dos seus relacionamentos, mas é sair, se assim for, no momento em que a pessoa estiver estruturada para tomar essa decisão. Para que ela faça o corte em segurança para não cair, não bater a cabeça aqui, se machucar muito. Porque se isso acontece, ela volta, porque ela não suporta a dor. Então é buscar estrutura para descer. Como que eu posso fazer para descer? Ah, me seguro aqui, me seguro ali, tá? Não vou bater com a cabeça no chão, vou ficar com um arranhadinho aqui, um ali. Ok. Então, para sair daqui, a pessoa precisa focar não na queda, não no que ela perde, mas naquilo que ela vai viver, naquilo que ela vai ganhar. Olha, sempre que eu tenho problema financeiro, eu acabo brigando com meu parceiro. A gente briga por problemas financeiros. Ah, um gastou demais, o outro gastou demais, ele sempre briga comigo, aí eu escondo o que gastei, aí ele descobre. Aí a gente briga. Mas aí mês que vem eu faço tudo de novo e a gente briga de novo. Aí no outro mês tudo de novo. O que que eu preciso? Eu preciso cortar esse padrão, eu preciso descer dessa situação, eu preciso sair disso. Como que eu saio disso? Olha, eu não vou mais esconder que eu gasto. Vou gastar e isso vai ser claro. Mas se eu gastar e falar, vai vir conflito, vai vir a queda. O foco não é aí, o foco é lá adiante. Quando eu começo a ser mais eu, não esconder coisas, eu fico mais tranquila. E depois não vem briga porque eu estou mentindo. Talvez o conflito venha sobre gastos, e aí seja o momento de a gente olhar para isso e definir que, então vamos separar o dinheiro. Então vamos fazer assim, ó, eu pago isso, tu paga aquilo, e aí depois cada um faz o que bem entende com o seu cartão. Vamos separar o cartão de crédito, cada um com o seu. Cada um suja o seu nome se quiser. A gente sai de um conflito que não é real, né? E a gente vai resolver o problema de forma prática, mas eu foco lá na frente, na minha sensação depois que eu saio desse movimento. Ou eu posso decidir aqui, posso que eu preciso parar realmente de gastar. E aí eu preciso me soltar do meu hábito, da minha compulsão por gastar. E vai ser difícil. E eu vou cair ali, mas eu não posso focar nisso. Eu tenho que focar que eu vou liberar o meu cartão, que eu vou ter mais a mobilidade financeira, que eu não vou pagar tantos juros. É focar lá na frente, não na queda. Muito terapêutico. Agora, sempre é, né? Mas muito sistêmico. Agora, para quem se conectou aqui com a roda, com o círculo, vamos ver aqui o que que te mantém. Já caiu aqui duas, mas eu vou tirar outra. Ih, caiu um monte, mas eu vou pegar só a que virou para ficou virada para cima, que é o oito de ouros, a carta da lua e um cinco de espadas, tá? Que caiu aqui no que te mantém. Agora eu vou tirar aqui como sair, vou pegar o outro tarô para ver como sair dessa treta aqui. Para aí, agora sim. Ambas de copas. Então, tá? Eu tenho um cinco de espadas, a lua e um oito de ouros. Aqui o que está te prendendo nessa situação é uma dificuldade de lidar com o conflito, é uma dificuldade de te autorregular. É bem provável que eu esteja aqui falando com muitos ansiosos, tá? Uma dificuldade de assumir a responsabilidade pela relação, no sentido de ser quem é e lidar com isso no vínculo.
pessoas aqui que vão se adaptando, pessoas aqui que vão se enganando com os sinais, Casa dos Espelhos aqui, que vão idealizando um relacionamento, né, que vão vivendo muito, né, nesses padrões que não olham para a realidade como ela é, com fronteiras aqui muito difusas, pessoas que têm dificuldade de reconhecer o próprio valor, e isso as torna, né, ansiosas. Pessoas que aprenderam que relacionamento é sacrifício, tem que dar trabalho, relacionamento dá trabalho. Então, aqui tem essa energia da intensidade, da impulsividade, da reatividade. Tem muito a ideia aqui de disputa, relacionamento como quem está no poder, quem está lá em cima da roda, quem tem mais força no carrinho, né? Quem destrói mais o carrinho do outro. Tá nesse lugar da pessoa buscar um lugar maior ou ela se encolher para um lugar menor para poder ter o relacionamento. A pessoa acaba aqui se abandonando, né? Tem uma situação aqui muito de autoabandono, uma ideia que é ilusória de que para evitar conflito é melhor se adaptar, ou para evitar um conflito maior é preciso ser forte, firme e controlar, estar no poder. E às vezes, para estar no poder, a pessoa cria situações de dependência, que é, por exemplo, eu no meu relacionamento eu disse, né, eu combinei que melhor eu trabalho e o meu parceiro é melhor não trabalhar. E aí não está na questão de que homem tem que trabalhar, mulher não está nesse lugar, está no lugar de que quando isso não é uma decisão dos dois, é uma decisão de uma pessoa e essa pessoa vai para um lugar de poder. Quando a questão de quem ganha mais passa a ser um elemento, um ponto importante para as decisões do casal. Eu ganho mais, eu que escolho os móveis da casa, eu que escolho para onde vai ser a viagem, porque sou eu que estou pagando. Mas se é um casal, e se foi combinado, né, que um vai fazer uma coisa e o outro vai fazer a outra, isso vai estar em outro lugar. Aqui eu tenho relações de poder que estão, de alguma forma, mantendo esse padrão. Alguém tem um valor, um peso maior, outro tem um peso maior, menor. E aí, claro, algumas pessoas aqui vão estar num lugar, outras no outro. Mas existe essa ideia de que relacionamento é disputa, é guerra. Um ganha, o outro perde. Aqui são os relacionamentos muito complementares. O salvador e o que precisa ser salvo, o cuidador e o cuidado, né? A vítima e o vilão. Aqui muito essa conexão aqui, essa disputa de lugares. Aqui muitas questões de autoimagem, como eu me vejo de uma forma ilusória. Não, o problema no relacionamento é que o meu parceiro, ele é muito. Não me dá segurança, ele não me traz segurança. Ele tem muitas amizades, ele tem muitos contatos, ele não tem hora nunca para chegar. Então, o problema é isso, a instabilidade dele. E eu não olho que a questão está dentro de mim, a minha insegurança. Eu jogo sempre para fora. Sempre essa disputa de poder, quem está certo, quem está errado. Há uma dificuldade de entender aqui que relacionamento é uma conexão. E que muitas vezes o meu posicionamento é que permite que o outro tenha o posicionamento dele.
Aqui, como sair disso? Um dois de copas. É entendendo a troca que há. É entendendo os ganhos invisíveis que muitas vezes estão por detrás disso. E a gente não enxerga. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os ganhos invisíveis, os ganhos secundários. O que está por detrás? Por que eu aceito o inaceitável? Por que eu me coloco numa situação em que eu sou humilhada constantemente? Que eu tenho um relacionamento em que o meu parceiro é muito ciumento, muito possessivo, tá sempre desconfiando da minha fidelidade. Sempre acha que eu tô tendo um caso com alguém. E briga constantemente com isso, sobre isso. Rogério, não tô ganhando nada. Eu só não sei por que que eu ainda tô aqui. Mas eu não tô ganhando nada. Aí a gente vai ver lá por detrás, né, nos ganhos invisíveis, a pessoa quer ser amada. E talvez ela viveu uma situação que ela se sentiu ou rejeitada, abandonada, sozinha, ninguém querendo ela. E quando vem um parceiro que quer muito ela e que demonstra que tem medo de perder, fica possessivo, querendo a pessoa, querendo controlar os passos, vem uma sensação de que essa pessoa tá com medo de me perder. Essa pessoa me ama de verdade. Os outros lá não davam bola para mim, não tava meu pai, minha mãe, não tava nem aí. Mas essa pessoa se importa comigo. A pessoa confunde amor com domínio, com poder, com posse. Um manda, o outro obedece. E a forma de sair é entendendo as trocas. O que eu entrego para essa situação acontecer. Para evitar um conflito, eu não conto algo, né? Foi o exemplo que eu trouxe antes. Eu, então, preciso olhar para o meu comportamento. Mais do que olhar para o comportamento do outro. Mais do que olhar para o que o outro está me entregando, eu preciso olhar como que o meu comportamento gera essa resposta. E aqui não está no lugar de dizer que eu sou a culpada por tudo, responsável por tudo, mas é em me entender parte da dinâmica. Não tem um aqui em cima e outro aqui embaixo, tem dois aqui se conectando. E aí tem um vídeo que eu mostro, né? Tem dois círculos com as boquinhas, que eu faço ainda esse movimento, né? Nem acho que era dois círculos, sim, como eu trouxe, com cores diferentes. Fica assim as boquinhas, ou fica assim as boquinhas, ou fica assim as boquinhas, mas as boquinhas sempre ficam aqui. Não existe isso aqui num relacionamento, boquinha, né? Não existe. Se um tá lá em cima, tá virado para cá, o outro tá virado aqui, porque tem que dar match, né? Tem que dar conexão. Então, eu sou responsável por isso que está acontecendo. E se eu quero que a minha relação mude, eu preciso começar a mudança. Eu começo a mudança. Reconhecendo que o outro pode não ter condições ou não estar disposto a mudar. E aí eu vou fechando aqui esse vídeo trazendo essa questão importante. Quando eu estou vivendo um relacionamento que está parecendo, né, um parque de diversões, me veio agora, qual seria o brinquedo mais seguro do parque, né? Vou pensar nisso. Se vocês tiverem uma ideia aí, comentem aí qual seria esse brinquedo. Brinquedo que seria bom ir para o parque e poder se relacionar a partir desse brinquedo. Se eu percebo que há conflitos, né, que meu relacionamento não está bem, o que eu faço? E aí eu tomo a minha decisão, sem esperar uma resposta X do outro. Esperar no sentido, claro que eu vou criando a minha expectativa, é investimento. Eu quero que o outro mude, eu quero que esse relacionamento vá para o lugar mais saudável. Mas pode acontecer de o outro não mudar, de o outro não se movimentar. E aí tá tudo bem. Quando eu digo que tá tudo bem, não é que eu vou ficar sorrindo. Quando eu digo que tá tudo bem, é porque a vida é assim, funciona assim. Eu dou o direito para o outro ser quem ele é e eu tenho o direito de ser quem eu sou. Mas aí eu preciso então tomar a minha decisão estando estruturada emocionalmente. Porque senão eu vou cair aqui e vou ficar caída no chão.
sofrendo, sangrando e não vou conseguir sair daqui. Senão eu vou estar aqui, ó, presa numa noite escura sem enxergar nada para frente. Eu vou estar aqui, ó, sofrendo, trabalhando, 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 fazendo, fazendo e nunca saindo do lugar. Eu vou estar aqui, ó, me sentindo derrotada, frustrada, decepcionada comigo mesma. Porque nós escolhemos relacionamento todos os dias. A gente não tem essa noção, mas todos os dias a gente escolhe. E essa escolha tem ponderações, o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo. E quando eu começo a ter consciência disso, eu enxergo o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, eu posso tomar a minha decisão com mais consciência. Eu faço essa escolha com consciência. E aí eu consigo lidar com os meus sentimentos. Eu consigo ter esse autocontrole. Eu consigo me regular aqui dentro de mim. Não na espera que o outro faça isso por mim. É um movimento fácil de fazer? Ele é um movimento libertador e que ele vai trazendo mudanças imediatas. Eu fiz nessa semana, ontem, eu fiz um atendimento de diálogo sistêmico, o segundo. Fiz um na outra semana, um ontem foi o segundo. E a pessoa começou já me dizendo que se impactou com uma mudança de uma situação específica. Olha, aconteceu isso, 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 e eu reagi assim, diferente, e a outra pessoa reagiu assim. É uma mudança geral no relacionamento? Não, mas um ponto já mudou. E ela pôde perceber que mudou porque ela mudou. E isso vai trazendo essa percepção de que não existe um que controla o outro que é controlado. Cada um se controla. E é isso que gera uma relação saudável. E se a gente pode investir, bota combustível na montanha-russa, na roda gigante, no bate-bate, a gente coloca a nossa energia lá para acontecer conflito, a gente pode colocar a nossa energia na direção de algo que vai ir diminuindo os conflitos até que eles não existam de uma forma que não possa ser resolvido. Para isso é preciso continuidade, é preciso acompanhamento e é preciso, sobretudo, conhecimento de si, que passa pelo conhecimento, né, dos padrões, dos tipos de apego, das dinâmicas, dos papéis que nós estamos assumindo no relacionamento, as linguagens de amor de cada um, a forma que eu entrego, o que eu penso que é amor, olhar para o sistema de cada um, para a história de cada um, olhar para a forma de comunicação de cada um, comunicação do amor e também a comunicação, né, o diálogo. Entender se o meu parceiro é evitativo, o que eu posso esperar dele. Se ele é ansioso, o que eu espero dele. Tudo isso é fundamental. E para te ajudar nessa jornada de transformação, eu trago tanto os vídeos aqui, como eu tenho as reflexões que eu coloco lá no Substack, o conteúdo lá do Instagram, os carrosséis que eu coloco lá, os grupos, Dona de Si, Reconexão Amor, a jornada, né, com os seus ciclos. Nós já passamos por dinâmicas invisíveis, por os perfis que nos prendem, pela conexão das almas, agora a gente vai para a questão da dependência e do apego. Então, tudo isso são caminhos que eu vou encontrando para te auxiliar, não a mudar uma situaçãozinha aqui, não a tomar aquela decisão ali, né? Não fazer reparos. Aqui o movimento é de transformação profunda, passando por esses movimentos, né? Que eu vou, como eu digo, o espaço aqui de acolher, expandir a consciência para tomar decisões, com assertividade, com estrutura emocional, para que as nossas relações sejam saudáveis, todas, conosco,
com as outras pessoas e com qualquer pessoa. Esse é um movimento que eu te convido aqui, então. São diferentes os canais, diferentes as possibilidades, para quem gosta de vídeo, para quem gosta de áudio, para quem gosta de texto, para quem gosta de encontro, para quem gosta de leitura, para todos os gostos, tem um caminho em que eu vou te acompanhar, vou te ajudar. Tem os caminhos individuais também, né? O apoio individual, com os trabalhos de acompanhamento. Então, caminhos aqui não faltam e a minha intenção é poder ajudar vocês nesse processo de sair de uma relação que traz insatisfação, frustração, decepção, levar vocês para uma relação saudável.